Fala pessoal, então novamente mais uma aulazinha aqui sobre associação de geradores elétricos e hoje a gente vai falar sobre a associação mista e fazer alguns exemplos, né, para vocês entenderem como funciona na prática. Bom, a associação mista nada mais é do que quando eu associo geradores e tem associações em série e paralelo no mesmo circuito. E existem alguns tipos. O primeiro tipo aqui, que eu chamei de tipo 1, é o seguinte caso, né? Eu tenho dois geradores ligados em paralelo e esses dois geradores ligados em paralelo estão em série a outros dois geradores ligados em paralelo. Quando eu tenho essa situação aqui e eu quiser achar o meu gerador equivalente, né, transformar esses quatro geradores em um único gerador, como que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer deixa eu só colocar aqui do lado, eu vou fazer primeiro vou fazer o paralelo desses dois aqui, o paralelo desses dois aqui, e depois vou fazer a série desses dois. Então, vamos fazer um exemplo assim para entender melhor. Vamos dizer que esse gerador aqui tenha uma E de 6 volts. Como eu havia comentado na última aula, né, os geradores em paralelo têm que ter os mesmos valores. Então, aqui vai ser 6 também. Vamos dizer que aqui é 4 volts e aqui é 4 volts. E a nossa resistência aqui vai ser 2 ohms, 2 ohms, e aqui vai ser 4 ohms, 4 ohms. Beleza, então queremos achar o nosso gerador equivalente. Como faremos? Então, nessa situação aqui, nós primeiro vamos fazer o paralelo, né, dos geradores. Então, como ficaria o paralelo desse primeiro gerador aqui de 6 volts e 2 ohms? Bom, como a gente viu, né, o equivalente desses dois aqui vai ser a seguinte. Quando temos geradores em paralelo, a E equivalente nada mais é do que um único valor de E. Então, aqui continua 6 volts. E a resistência interna equivalente nada mais é do que vai ser, então vou colocar aqui do lado, vai ser um único valor de resistência, 2, dividido pelo número de geradores. Nesse caso, a gente está analisando apenas dois geradores. Então, 2 dividido por 2 vai ser 1 ohm. Então, aqui fica 1 ohm. Então, esse é o nosso primeiro gerador. É essa associação aqui. E a segunda associação, que é essa aqui, o mesmo raciocínio. Como os dois estão em paralelo e os dois têm 4 volts, então a nossa E equivalente vai ser 4 volts. E a nossa resistência interna equivalente vai ser um único valor de resistência, que é 4, divididos pela quantidade de geradores que a gente está analisando, que nesse caso aqui é 2. Então, 4 dividido por 2 é 2 ohms. Perceba agora que nós temos dois geradores, né, que a gente achou, e eles estão em série. Como eles estão em série, basta então aplicar as fórmulas que a gente aprendeu. Quando os geradores estão em série, basta, para achar, né, o gerador equivalente, basta então somar as suas FENs, então 6 mais 4 é 10 volts, e somar as suas resistências, 3 ohm. Então, esse seria o nosso gerador equivalente, nesse caso aqui que eu chamei de tipo 1. Né? E aí tem outro caso, que é o seguinte, ao qual eu chamei de tipo 2, que eu tenho dois geradores em série, e esses dois geradores em série estão ligados em paralelo a outros dois geradores em série, né? Aqui eu coloquei dois, mas poderia, por exemplo, ser 3 geradores em série ligado a outros 3 geradores em série e assim por diante, né? Nesse caso aqui foi 2. Então, como que ficaria esse exemplo aqui? Quando a gente tem essa situação, a gente vai primeiro fazer as contas da ligação em série de cada ramo e depois a gente vai fazer a ligação em paralelo. Então, vamos dizer que aqui a nossa FEM é 4 volts, aqui é 2 ohms e aqui é 1 volt e aqui é 2 ohms também. Aqui embaixo vai ser 2 ohms também. Aqui eu vou colocar 4 volts, aqui é 2 ohms também e aqui é 1 volt. Então, vamos primeiro fazer a série aqui do ramo de cima. Como que ficaria? Então, ficaria assim. Como eles estão em série, basta então somar as tensões, né, as FENs, que aqui no caso vai ficar 5,
e somar as resistências. 2 mais 2, 4 ohms. E embaixo vai ter outro gerador aqui, que vai ficar como, né? 1 mais 4 dá 5 volts e 2 mais 2 dá 4 ohms. Agora a gente vai ter que fazer o paralelo desses dois geradores que sobraram, né? O paralelo, então, como ficaria, né? Quando a gente tem dois geradores em paralelos idênticos, a FEM equivalente é um único valor de FEM, 5 volts, e a resistência interna equivalente é um único valor de resistência, divididos pela quantidade de geradores, que nesse caso aqui são 2. Então, 4 por 2 dá 2 ohms. Feito, então esses são os dois casos, né, de geradores elétricos mistos que podem aparecer. Como eu comentei, né, tanto no caso 1 quanto no caso 2 foram tipo pares, né? Então 2 e 2. Mas pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, né? O raciocínio é o mesmo. Bom, vamos então fazer um exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, ele quer que você ache a tensão equivalente nos polos do gerador. Ou seja, você vai ter que achar o gerador equivalente dessa associação aqui e depois achar a tensão nos polos. Bom, vamos resolver esse exemplo então. Perceba aqui que a gente tem dois geradores ligados em paralelo e esses dois geradores estão ligados a um outro gerador, né, em série. Né? Então, um gerador ligado em série a outros dois em paralelo. Esse caso aqui é mais próximo do caso do tipo 1, então a gente vai primeiro fazer a ligação em paralelo. Aqui, né, nessa segunda gerador acabou não tendo o valor da FEM, mas aqui também é 8 volts, porque como eu comentei, a gente só trabalha com geradores iguais. Né? Vamos então achar o equivalente desse primeiro aqui. Como que ficaria? Quando a gente tem geradores em paralelo, a FEM equivalente é um único valor de FEM, então aqui continua sendo 8 volts. E a resistência interna equivalente vai ser 6 divididos por 2, né? Que são dois geradores que a gente está analisando. Então, 6 divididos por 2 dá 3 ohms. Então, aqui são 3 ohms. E aqui vai ficar o segundo gerador. Beleza. Agora, essa associação é uma associação em série. Então, basta a gente somar aqui cada elemento correspondente, né? Então, aqui ficaria 10 mais 8, 18 volts. E a resistência interna também é só somar. Então, 3 mais 2 dá 5 volts. Então, esse seria o nosso gerador equivalente. Só que a questão pede a tensão nos polos, né? Ele quer o V. Ele quer o V dos polos. Como que a gente acha a tensão nos polos, né? A gente vai ter que utilizar a equação do gerador, que é V igual a E menos Rzinho vezes I. Temos o valor de E, temos o valor de R, mas por enquanto não temos o valor de I, que é a corrente elétrica. Mas observem que, aqui eu vou trocar a cor da minha caneta, temos a corrente no primeiro ramo, 0,4, vou chamar de I1. Temos a corrente no segundo ramo, 0,4 também, que eu vou chamar de I2. Quando elas se juntam aqui, né, essa corrente vai vir para cá, essa corrente vem para cá, então elas vão se somar pela lei de Kirchhoff. Né? A lei de Kirchhoff diz, né, que as correntes que entram no nó, a soma das correntes que entram no nó é a soma das que saem do nó. Né? Então, é pela lei da conservação da energia. Então, essa corrente aqui, desse terceiro ramo aqui, vai ser I1 mais I2. I1 mais I2, 0,4 mais 0,4 é 0,8 amperes. Então, a corrente que passa aqui é 0,8 amperes. E como eles estão em série, quando temos coisas ligadas em série, a corrente é a mesma. Então, a corrente que passa aqui também é 0,8 amperes. Fechou? Então, com essas informações, basta a gente substituir. Então, V é igual a 18 menos 5 vezes 0,8.
Aqui vai ficar 18 menos 5 vezes 0,8 é 4. 18 menos 4 é 14 volts. Então, achamos aí a tensão dos polos. E com isso a gente termina a nossa aula sobre geradores mistos, né? Associação de geradores mistos. Aqui, então, estão as referências dessa aula, das figuras. E até a próxima.